Esta poderosa oração ao Espírito Santo vai curar feridas emocionais e vencer o desânimo. Quantas vezes você já se sentiu quebrado por dentro, como se carregasse feridas invisíveis que ninguém enxerga, mas que sangram em silêncio? Quantas noites foram consumidas pelo peso da angústia e pelo desânimo que tenta roubar até mesmo a sua fé? A verdade é que muitos vivem aprisionados por dores emocionais que não cicatrizam. E quanto mais tentam se recompor, mais percebem que a força humana não é suficiente. É exatamente nesse ponto que o Espírito Santo deseja agir, porque ele é a cura para a alma ferida e a fonte de coragem que renova o coração abatido. Você não está aqui por acaso. Esta mensagem é um chamado para você reconhecer a sua dor e, ao mesmo tempo, enxergar que existe uma saída, um caminho real de transformação. E é nessa hora que a palavra de Deus se cumpre, trazendo vida sobre aquilo que parecia morto. Está escrito em Salmos 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Essa promessa é para você que sente o peso da dor, para você que já pensou em desistir, para você que não consegue mais carregar tantas lembranças que ainda machucam. O Senhor está perto de você agora, pronto para curar suas feridas e quebrar o ciclo do desânimo que tenta aprisionar sua vida. Por isso, eu te convido a permanecer comigo até o final deste vídeo. Nos próximos minutos, juntos, vamos clamar ao Espírito Santo em uma oração poderosa que tem o poder de tocar no mais profundo do seu coração, curar feridas emocionais e levantar você do chão do desânimo. Não saia antes de experimentar esse momento, porque o que você vai viver agora pode ser o recomeço que há tanto tempo você espera. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, com o coração aberto e a alma clamando por libertação das feridas emocionais que me esmagam. O desânimo tem tentado roubar minhas forças, sufocar minha esperança e calar minha fé, mas sei que o teu poder é maior do que qualquer dor. Tu és a voz que rompe o silêncio da angústia. És a força que ergue o caído e és o fogo que consome as correntes invisíveis que me aprisionam. Nesta oração, eu declaro que não aceitarei mais ser refém das lembranças que me ferem, nem dos pensamentos que me paralisam. Espírito Santo, venha sobre mim agora e rasgue cada véu de tristeza que cobre o meu interior, fazendo nascer em mim um novo espírito, ousado, confiante e revestido da tua presença. Espírito Santo, eu te invoco com toda a intensidade da minha alma, pois sei que sem ti não posso suportar o peso que me aflige. Cura as áreas ocultas do meu ser, as dores escondidas que ninguém enxerga, mas que só tu conheces em detalhes. Quebra o ciclo da derrota que insiste em me cercar e destrói os laços invisíveis que mantêm minha mente presa ao passado. Tira de mim os fardos que carrego em silêncio e substitui cada lágrima caída por uma promessa de vitória. Sopra com tua força sobrenatural sobre o meu interior e apaga os ecos da derrota, colocando no lugar deles um cântico de esperança e perseverança. Espírito Santo, eu não aceito mais viver debaixo das correntes do abatimento. Quero ser transformado pela tua chama que nunca se apaga. Quero sentir a força que só o Senhor pode conceder. Tira-me da escuridão da apatia e coloca meus pés firmes sobre a rocha da fé. Que cada pensamento negativo seja esmagado pelo poder da tua verdade, que cada sombra de dúvida seja dissipada pela tua luz e que cada ferida seja selada pelo teu toque restaurador. Eu clamo para que me levantes acima das circunstâncias, que me faças enxergar além da dor e acreditar que um novo tempo já começou. Espírito Santo, coloca dentro de mim uma coragem que desafia o impossível, uma confiança que não se dobra diante das provações.
Faz com que a minha voz seja eco de louvor, mesmo em meio às tempestades, e que o meu coração seja firme como o aço quando o medo tentar me dominar. Eu não quero apenas suportar a vida, eu quero viver em vitória, quero testemunhar que o Senhor é real e que o teu poder transforma aquilo que parecia sem solução. Toca-me agora e mostra que ainda há futuro, ainda há propósito e que a tua mão jamais deixou de me sustentar. Espírito Santo, que as correntes da angústia sejam quebradas neste instante, que os grilhões da tristeza sejam despedaçados como pó e que o desânimo perca sua voz diante da autoridade que vem de ti. Eu não aceito permanecer em silêncio diante da dor. Eu me levanto em oração com a certeza de que estou sendo ouvido pelo Senhor. Restaura minha mente, fortalece meus ossos, dá vigor ao meu corpo e renova cada área da minha vida. Que o impossível se torne realidade e que o improvável seja transformado em vitória diante dos meus olhos. Espírito Santo, eu te entrego o meu coração inteiro, sem reservas, sem máscaras, sem barreiras. Toma minha vida em tuas mãos e escreve uma nova história sobre os escombros das minhas lágrimas. Que as feridas emocionais sejam cicatrizadas pela tua unção, que o vazio seja preenchido pela tua presença e que o desânimo seja banido como inimigo derrotado. Hoje eu escolho acreditar que a minha fraqueza é o espaço perfeito para que o teu poder se manifeste. Hoje eu declaro que o Senhor é a minha força, a minha esperança e o meu resgate. Espírito Santo, eu reconheço que sozinho sou frágil, limitado e vulnerável diante das lutas que enfrento. Por mais que tente me reerguer com minhas próprias forças, logo descubro que o peso da vida é maior do que minha capacidade. É na tua presença que encontro o que nenhuma motivação humana pode me dar. A verdadeira força que renova, sustenta e impulsiona. Cura agora as rachaduras invisíveis da minha alma. Toca as feridas que só tu conheces e restaura o que parecia condenado à ruína. Onde existe fraqueza, derrama vigor. Onde há medo, coloca ousadia. Onde a mente insiste em lembrar quedas, grava em mim a certeza de que cada queda é oportunidade para levantar mais forte. Espírito Santo, os dias podem ser pesados, as noites podem parecer intermináveis, mas sei que tua presença não se ausenta. Quando o desânimo tenta sufocar minha esperança, é o teu sopro que reacende a chama da vida. É por isso que clamo para que me enchas de coragem sobrenatural, a coragem que não depende de circunstâncias externas, mas que nasce do teu interior, que habita em mim. Que cada passo que eu der seja sustentado pelo teu poder, que cada palavra que eu falar seja carregada de esperança e que cada pensamento seja moldado pela tua sabedoria. Que o impossível se dobre diante da certeza de que estou firmado em ti. Espírito Santo, muitos buscam em fontes passageiras aquilo que só pode ser encontrado em ti: segurança, sentido e paz. Eu não quero me apoiar em ilusões, não quero depender daquilo que é frágil e transitório. Desejo viver mergulhado na tua presença, alimentado pelo teu poder e fortalecido pela tua voz. Retira de mim todo engano que me faz acreditar que não há saída. Arranca as mentiras que o inimigo planta em minha mente e mostra-me que a vitória já foi decretada. Enche meu coração de convicção e transforma minha visão, para que eu veja oportunidades onde antes só enxergava desespero. Espírito Santo, dá-me clareza em meio às confusões, direciona meus pensamentos quando as dúvidas me cercam e fortalece meus pés para que eu não desista no meio da caminhada. A tua presença é meu escudo contra a fraqueza, é a rocha firme debaixo de mim quando tudo parece afundar. Que eu não me deixe enganar pelo peso momentâneo das batalhas, mas que eu aprenda a olhar além, confiando que no teu tempo o recomeço chega, a vitória se manifesta e a alegria retorna. Ensina-me a esperar com fé,
a permanecer firme, mesmo quando nada parece mudar, sabendo que tua mão trabalha em silêncio. Espírito Santo, eu te peço que retires a névoa do abatimento que tenta cegar minha visão e substitua por uma fé inabalável, capaz de enfrentar tempestades com ousadia. Que a tua voz ecoe mais alto do que a voz do medo. Que o teu poder seja mais real do que qualquer ameaça externa e que o teu consolo seja mais profundo do que qualquer dor. Dá-me resistência mental e emocional. Fortalece meu espírito e guarda meus pensamentos para que eu não caia nas armadilhas do desespero. Conduze-me em vitória, ainda que a caminhada seja longa e o terreno hostil. Espírito Santo, hoje eu escolho acreditar que não caminho só. A tua presença é meu sustento, a tua força é meu combustível e a tua paz é meu refúgio. Que cada lágrima seja transformada em testemunho, que cada batalha seja transformada em aprendizado e que cada derrota aparente seja virada em vitória incontestável. Em ti, encontro a força que não acaba, o ânimo que não falha e a certeza de que jamais estarei abandonado. Espírito Santo, que a minha vida seja a prova viva de que a tua presença é suficiente para vencer o desânimo e curar as feridas mais profundas da alma. Espírito Santo, muitos caminham pela vida carregando sorrisos que escondem tempestades internas. Feridas profundas se ocultam atrás de expressões de normalidade, mas tu conheces cada lágrima não derramada e cada dor silenciada. Eu clamo agora para que a tua presença toque esses lugares secretos da alma, onde memórias dolorosas se escondem como cicatrizes não tratadas. Que o teu poder vá além das palavras, penetrando nos recantos mais sombrios do coração, trazendo cura onde o sofrimento se instalou. Espírito Santo, limpa cada lembrança que rouba a paz e substitui os ecos da dor por uma melodia de esperança. Faz nascer vida onde parecia não haver nada além de vazio e desesperança. Espírito Santo, sei que nenhuma ferida emocional é pequena demais para o teu cuidado, nem profunda demais para o teu alcance. Onde há rejeição, planta aceitação. Onde houve humilhação, derrama honra. Onde se instalou a solidão, estabelece comunhão. O teu poder não apenas alivia, mas restaura, não apenas consola, mas transforma. E por isso eu peço que cada coração marcado por decepções, fracassos e perdas sinta agora o alívio que só vem de ti. Espírito Santo, não permitas que nenhuma alma permaneça presa ao que a machucou. Que toda dor escondida seja arrancada e que a liberdade comece a florescer como sinal da tua cura. Espírito Santo, muitas vezes o passado insiste em gritar, tentando aprisionar a mente com lembranças que paralisam. Mas em ti, o passado deixa de ser uma prisão e se torna apenas um degrau para novos recomeços. Dá força para liberar perdão, coragem para soltar mágoas e visão para enxergar além das marcas que ficaram. Que cada cicatriz não seja lembrança de derrota, mas testemunho de superação e de milagre. Espírito Santo, restaura o coração abatido, fortalece a mente cansada e ergue aquele que já não acreditava em um amanhã diferente. Espírito Santo, coloca bálsamo onde houve traição, dá consolo onde a perda deixou vazio e sopra esperança onde o luto trouxe silêncio. Que cada pessoa que ora agora sinta a tua presença como médico da alma, aquele que sabe exatamente onde está a ferida e como tratá-la. Restaura as emoções desgastadas, cura a memória adoecida e devolve a leveza de viver. Espírito Santo, faz com que aqueles que antes se sentiam invisíveis e desprezados descubram que são vistos, amados e sustentados por ti. Que a dor do abandono seja trocada pela certeza da tua companhia constante. Espírito Santo, muitos carregam dentro de si o peso de palavras destrutivas que ouviram no passado. Hoje eu clamo para que essas vozes sejam caladas pela tua verdade. Onde disseram, você não tem valor, tu declaras, você é precioso.
onde disseram, não há futuro para você, tu afirmas, eu tenho planos de paz para a sua vida. Rompe as mentiras que foram aceitas como verdades e coloca no coração a convicção do propósito que só tu podes revelar. Espírito Santo, liberta cada mente que vive aprisionada em crenças limitantes e abre portas de realização onde antes havia frustração. Espírito Santo, quando o desânimo fala, ele tenta sufocar a fé com palavras de derrota. Ele diz que nada vai mudar, que os sonhos morreram e que o futuro está selado pela dor. Mas a tua voz é diferente, poderosa e incontestável. Ela não apenas fala, mas desperta dentro da alma uma esperança que não pode ser calada. Eu clamo para que essa voz ecoe agora dentro de mim, quebrando as mentiras que me aprisionaram, rasgando o silêncio da angústia e reacendendo em meu espírito a certeza de que ainda há um amanhã preparado pelo Senhor. Espírito Santo, cala toda voz que tenta me paralisar e faz soar apenas o som da vitória que vem de ti. Espírito Santo, quando falas, até o caos se transforma em ordem. O coração abatido é erguido, a mente confusa encontra clareza e a alma cansada recebe vigor. Tua voz é bálsamo que cicatriza as feridas emocionais mais profundas, é martelo que despedaça as correntes da dúvida e é sopro que levanta os caídos. Eu suplico que tua voz invada agora cada área do meu ser, desfazendo a influência de palavras negativas, apagando lembranças destrutivas e substituindo-as por promessas eternas. Que o desânimo não tenha mais espaço, pois onde tua voz se estabelece, nasce convicção e floresce confiança. Espírito Santo, muitos estão ouvindo apenas a voz do medo, da ansiedade e da desesperança, mas eu invoco tua presença para que cada pensamento seja tomado por tua verdade, que aquele que dizia é impossível seja calado, e no lugar se levante a certeza de que tudo é possível para aquele que crê, que cada acusação interna seja destruída pela tua palavra de perdão, e que cada sentimento de fracasso seja substituído por uma visão de futuro. Espírito Santo, que a tua voz seja o guia que conduz meus passos, o farol que me direciona no meio da escuridão e a certeza que me mantém firme quando tudo ao redor vacila. Espírito Santo, desperta em mim a esperança que vai além das circunstâncias. Que eu não me prenda ao que vejo, mas ao que creio. Que eu não me detenha nas portas fechadas, mas confie que tu és capaz de abrir caminhos no deserto. A tua voz me lembra que não estou sozinho, que a batalha não é em vão e que a vitória não é apenas promessa, mas realidade em construção. Faz calar o desânimo que tenta me fazer desistir e planta em meu interior a confiança de que em ti eu já sou mais que vencedor. Espírito Santo, que cada pessoa que ora agora sinta a vibração dessa voz dentro do coração, que ela penetre como espada que separa verdade de mentira, esperança de desespero, vida de morte. Que ninguém permaneça o mesmo após ouvir-te, mas que cada um saia fortalecido, reanimado e com os olhos voltados para um futuro cheio de possibilidades. Que os que estavam cansados recebam fôlego, que os que estavam abatidos sejam levantados e que os que estavam sem direção encontrem propósito e destino. Espírito Santo, eu me rendo completamente à tua voz. Não quero viver mais guiado pelo barulho das circunstâncias, mas pelo som da tua presença. Que ela seja minha bússola, meu alicerce e minha inspiração diária. Faz com que cada decisão que eu tomar esteja alinhada àquilo que tu falas e que minha vida inteira seja a prova de que quem ouve tua voz nunca permanece preso ao desânimo. Espírito Santo, desperta em mim uma esperança que nunca se apaga, porque sei que a tua palavra é fiel e nunca falha. Espírito Santo, a alegria que vem de ti não depende de circunstâncias externas, não se limita ao que os olhos enxergam, nem às condições passageiras da vida. Essa alegria é sobrenatural,
É fonte inesgotável que brota de tua presença e sustenta o coração em qualquer estação. Hoje clamo para que esse bálsamo da alegria toque profundamente o meu ser, apagando as marcas deixadas pela tristeza e enchendo cada espaço vazio com leveza e esperança. Onde antes havia lágrimas de dor, que nasçam agora lágrimas de gratidão. Onde reinava a sombra da amargura, que floresça um riso que não pode ser roubado. Espírito Santo, cobre minha vida com tua presença, porque sei que só em ti encontro a verdadeira alegria que cura e liberta. Espírito Santo, eu sei que muitos tentam buscar a felicidade em conquistas materiais, em reconhecimento humano ou em situações passageiras, mas tudo isso se desfaz como fumaça. A alegria que o mundo oferece dura apenas um instante, mas a que vem de ti permanece firme e constante, mesmo em meio às tempestades. Eu clamo para que essa alegria sobrenatural me visite agora, quebrando o ciclo da tristeza que insiste em me prender. Que a tua presença me envolva de tal maneira que o peso do desânimo seja arrancado de dentro de mim e substituído pela confiança em um futuro cheio de possibilidades. Espírito Santo, ensina-me a viver com os olhos fixos em ti, para que a alegria não dependa do que tenho, mas de quem tu és em mim. Espírito Santo, coloca em mim uma alegria que contagia e transforma o ambiente ao meu redor. Que aqueles que se aproximarem sintam que existe algo diferente, algo que não pode ser explicado pela lógica, mas que só pode ser fruto da tua presença. Que essa alegria se torne testemunho vivo de que mesmo nas batalhas mais duras, ainda é possível sorrir e agradecer. Que ela seja muralha contra os ataques da tristeza, escudo contra a ansiedade e remédio contra o vazio da alma. Espírito Santo, faz com que essa alegria seja tão forte dentro de mim que nenhuma palavra negativa, nenhuma circunstância difícil e nenhuma lembrança dolorosa possa apagá-la. Espírito Santo, sei que existem corações que já não acreditam ser capazes de sorrir novamente. Pessoas que foram feridas ao ponto de perderem o prazer de viver. Mas eu creio que o Senhor é especialista em devolver vida ao que parecia morto, em transformar lágrimas em cânticos e em trazer celebração onde só havia luto. Eu peço que a alegria toque agora essas áreas adoecidas, que o sorriso seja restaurado e que o coração cansado volte a pulsar com esperança. Espírito Santo, que cada pessoa que ora neste momento sinta o peso sendo retirado dos ombros e substituído por um refrigério suave, como brisa que acalma e renova. Espírito Santo, a tua alegria não é superficial, mas profunda e transformadora. Ela não ignora a dor, mas ensina a superá-la. Não nega a existência das dificuldades, mas dá força para enfrentá-las com coragem. Que essa alegria se torne combustível para a perseverança, energia para o recomeço e motivo para continuar caminhando quando tudo parece dizer para desistir. Espírito Santo, faz-me compreender que essa alegria não é apenas sentimento, mas é fruto da tua presença atuando em mim, moldando meu caráter, fortalecendo minha fé e me tornando resiliente diante das adversidades. Espírito Santo, transforma a minha mente para que eu não viva mais preso às recordações do passado que me roubaram o sorriso. Apaga cada palavra que feriu, cada lembrança que pesa e cada experiência que me fez desacreditar da vida. Substitui tudo isso pela convicção de que em ti eu posso recomeçar e encontrar nova razão para sorrir. Que minha boca cante louvores, que meu coração transborde gratidão e que minha vida seja reflexo da alegria que vem de ti. Espírito Santo, faz-me ser luz no meio da escuridão, esperança no meio da dor e testemunho vivo de que é possível vencer o desânimo através da tua presença. Espírito Santo, derrama sobre mim e sobre todos que oram neste momento um bálsamo de alegria tão intenso que se torne impossível voltar a ser o mesmo. Que cada lágrima represada seja liberada como sinal de cura. Que cada dor escondida seja tratada com amor
e que cada vazio seja preenchido pela certeza de que a vida tem propósito em ti. Que essa alegria seja constante, inabalável e verdadeira, independente das circunstâncias externas. Espírito Santo, que o riso volte ao coração, que a esperança floresça no pensamento e que o desânimo seja expulso definitivamente, dando lugar a uma vida plena, restaurada e cheia de vitória. Espírito Santo, o desânimo age como uma sombra espessa que cobre a mente e o coração, impedindo de enxergar as possibilidades que ainda existem e sufocando a esperança com a escuridão. Essa sombra se infiltra em pensamentos, se fortalece em lembranças e cria um cenário onde tudo parece perdido. Mas quando a tua luz se manifesta, nenhuma escuridão é capaz de permanecer. Tua luz não apenas ilumina, mas dissipa, desfaz, expulsa. É por isso que clamo com toda intensidade. Entra com tua luz neste coração. Quebra a força da tristeza, dissolve a nuvem pesada da angústia e revela novamente o caminho que leva à vitória. Espírito Santo, mostra que nenhuma sombra é mais forte do que a claridade que vem de ti. Espírito Santo, a luz que vem de ti não é passageira, não é fraca nem instável. É firme, constante, eterna, e onde ela chega tudo é transformado. Que essa luz alcance cada pensamento obscurecido por dúvidas e medos, clareando a mente e estabelecendo paz. Que ela invada os recantos da alma, onde ainda existem feridas não cicatrizadas, trazendo cura e renovação. Espírito Santo, acende essa luz dentro de mim para que eu não dependa das circunstâncias para enxergar esperança, mas que aprenda a confiar no brilho da tua presença, que ilumina mesmo as noites mais escuras. Espírito Santo, muitas vezes as sombras parecem crescer quando as lutas se intensificam. O coração se abate, a alma se cansa e a visão se fecha, como se não houvesse saída. Mas sei que essa é apenas a mentira da escuridão, porque quando a luz chega, a verdade se revela. Sempre há saída, sempre há um novo caminho, sempre há uma porta que o Senhor abre. Por isso eu te peço que a tua luz se manifeste agora, desfazendo os enganos que me fazem acreditar que estou preso. Mostra-me que o futuro ainda está em tuas mãos e que nenhum obstáculo pode resistir à tua presença. Espírito Santo, torna claro aquilo que estava confuso e ilumina aquilo que parecia impossível de ser alcançado. Espírito Santo, a luz que vem de ti não apenas clareia o caminho, mas também aquece o coração. Ela consola o abatido, conforta o desesperado e fortalece o cansado. Eu peço que essa luz aqueça o meu ser agora, derretendo o gelo do desânimo e reacendendo a chama da fé. Que eu sinta em cada parte da minha vida o calor da tua presença, trazendo confiança e coragem para seguir adiante. Espírito Santo, que tua luz seja o farol que guia meus passos e a tocha que afasta toda ameaça que tenta me cercar. Espírito Santo, muitas pessoas vivem aprisionadas por sombras do passado. Elas carregam lembranças de erros, culpas e frustrações que se tornaram correntes invisíveis. Mas eu sei que tua luz é capaz de romper com tudo isso. Que cada sombra que insiste em permanecer seja expulsa pela claridade que vem de ti. Onde havia medo, coloca confiança. Onde havia arrependimento sufocante, derrama perdão. Onde havia vazio, traz plenitude. Espírito Santo, que tua luz revele a cada coração que ninguém precisa viver preso ao ontem, porque em ti sempre existe um novo hoje e um amanhã repleto de possibilidades. Espírito Santo, que tua luz também revele as armadilhas que o inimigo coloca para tentar me prender. Mostra-me com clareza o que devo evitar. Ilumina os passos que preciso dar e guia-me para longe de caminhos que levam à destruição. Não permita que eu seja enganado por ilusões ou por atalhos que parecem fáceis, mas que levam à queda. Espírito Santo, que cada decisão minha seja iluminada por tua presença, para que eu nunca ande em trevas, mas permaneça firme na direção da vitória que o Senhor já preparou. Espírito Santo,
Muitos caminham diariamente carregando batalhas invisíveis. São lutas internas que não aparecem nos olhos, mas que consomem as forças em silêncio. Quantas vezes o coração se sente exausto, incapaz de dar mais um passo, como se todo o esforço fosse em vão. Mas sei que o Senhor é capaz de transformar fraqueza em fortaleza e medo em ousadia. É por isso que clamo agora: renova em mim a coragem, aquela que não nasce da autoconfiança, mas do teu poder que age em meio às minhas limitações. Espírito Santo, desperta dentro de mim a ousadia de uma águia que enfrenta tempestades e voa acima das nuvens, sabendo que a altura não é ameaça, mas oportunidade para alcançar novos horizontes. Espírito Santo, não permitas que eu permaneça paralisado diante dos desafios. Que cada situação difícil seja transformada em campo de treinamento para a minha fé, cada obstáculo seja visto como oportunidade para crescer, e cada fraqueza seja espaço para o teu poder se manifestar. O desânimo insiste em dizer que não há mais forças, mas a tua voz me lembra que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, andam e não se fatigam. Eu escolho crer nesta promessa. Espírito Santo, dá-me coragem para enfrentar o que parecia impossível e confiança para acreditar que contigo não há derrota que resista. Espírito Santo, quantas vezes o medo se disfarça de prudência e me impede de avançar. Quantas vezes a insegurança veste a máscara da razão para justificar minha estagnação. Mas hoje eu me recuso a viver paralisado por essas mentiras. Eu clamo para que tua coragem me envolva como armadura e me faça romper barreiras que antes pareciam intransponíveis. Que a tua presença me impulsione a dar passos firmes, mesmo em terrenos incertos, confiando que a tua mão está à frente, preparando o caminho. Espírito Santo, substitui minhas dúvidas por convicção e meu medo por ousadia, para que eu viva uma vida de conquistas e não de retrocessos. Espírito Santo, renova em mim não apenas a coragem para lutar, mas também para recomeçar. Muitas vezes, a maior batalha não está no inimigo externo, mas na dificuldade de se levantar após uma queda. É mais fácil acreditar que já acabou, que não há mais saída. Mas eu peço que tua força me faça levantar quantas vezes for necessário, até que a vitória se manifeste. Mostra-me que cada recomeço é uma chance de escrever uma nova história e que nenhuma queda é definitiva para quem confia em ti. Espírito Santo, coloca em meu interior a certeza de que a coragem não está em nunca cair, mas em sempre se levantar pela tua graça. Espírito Santo, também sei que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de prosseguir apesar dele. Eu te peço que me ensines a não fugir das lutas, mas a enfrentá-las com a confiança de que não estou sozinho. Que a tua presença seja o escudo que me protege, a espada que me defende e a bandeira que me conduz à vitória. Que eu aprenda a enfrentar cada situação com a certeza de que, ainda que eu seja frágil, em ti sou fortalecido. Espírito Santo, que a minha vida seja prova de que o medo não tem poder sobre aquele que escolhe confiar em ti. Espírito Santo, renova em mim a coragem para sonhar de novo. Muitas vezes, o desânimo apaga os projetos, cala os desejos e sufoca os planos, como se não valesse mais a pena lutar. Mas eu creio que contigo sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de acreditar. Coloca em meu coração a ousadia de sonhar alto, de crer no improvável e de viver o extraordinário. Que eu não me limite pelas circunstâncias, mas que aprenda a olhar para o futuro com a confiança de que o Senhor é quem guia minha história. Espírito Santo, que essa coragem renovada faça brotar em mim não apenas fé para sobreviver, mas força para conquistar. Espírito Santo, a angústia age como um inimigo silencioso que aprisiona o coração em um ciclo de dor que parece não ter fim. Ela começa com pensamentos de medo, se alimenta de lembranças dolorosas e cresce até transformar a esperança em desânimo.
Mas eu clamo agora, quebra esse ciclo que consome forças, destrói essa corrente que mantém a alma cativa e traz libertação completa. Onde a mente se repete em vozes de derrota, estabelece a verdade da tua palavra. Onde as emoções estão em colapso, derrama equilíbrio e paz. Espírito Santo, corta pela raiz toda fonte de angústia e faz florescer um novo tempo de serenidade e confiança. Espírito Santo, a angústia cria um círculo vicioso em que cada pensamento negativo abre espaço para outro ainda mais pesado, até que a pessoa se sente sufocada e sem saída. Mas eu te invoco para que cada pensamento aprisionador seja derrubado pelo poder da tua luz. Transforma a mente cansada, renova a visão e mostra que sempre há um recomeço possível. Que as repetições de dor sejam substituídas por promessas de esperança e que os ecos da ansiedade se calem diante da certeza da tua presença. Espírito Santo, liberta a mente de quem já não consegue descansar e concede paz como água fresca em um deserto árido. Espírito Santo, sei que a angústia é alimentada pelo medo do futuro e pelo peso do passado. Mas tu és Senhor do tempo, e em ti não há aprisionamento ao que já foi, nem condenação ao que ainda virá. Eu clamo para que a tua presença me faça viver o agora, com confiança de que o Senhor já cuidou do ontem e já preparou o amanhã. Que cada peso de culpa seja arrancado, que cada ansiedade sobre o futuro seja dissolvida e que cada instante seja vivido com fé. Espírito Santo, ensina-me a não temer o que virá, mas a crer que cada dia está nas tuas mãos. Espírito Santo, a angústia não apenas dói, mas paralisa. Ela rouba a energia de lutar, tira o ânimo de viver e coloca a alma em uma prisão invisível. Mas eu creio que a tua presença quebra correntes e abre portas onde só havia paredes. Eu te peço que a força que liberta me visite agora, destruindo cada algema emocional, cada prisão de ansiedade e cada cela de desesperança. Que eu experimente a liberdade que só o Senhor pode dar. E que essa libertação seja tão intensa que eu nunca mais volte ao ciclo de dor. Espírito Santo, que a paz que vem de ti se torne o ar que respiro e a base sobre a qual caminho. Espírito Santo, a angústia é como uma tempestade que se levanta dentro do coração. Os pensamentos se tornam trovões. As emoções são como ventos fortes e o medo é como chuva pesada que inunda a alma. Mas assim como Jesus acalmou o mar agitado com uma palavra, eu creio que o Senhor pode acalmar a tempestade da minha alma. Diz apenas uma palavra e o coração encontra repouso. Declara tua ordem sobre minha vida e toda confusão se dissipará. Espírito Santo, que a tua paz seja tão real que, mesmo em meio às lutas externas, eu permaneça firme, como quem caminha sobre as águas sem afundar. Espírito Santo, quebra também a angústia que nasce da solidão. Muitos se sentem abandonados, rejeitados e esquecidos, e isso aprofunda ainda mais as feridas da alma. Mas eu sei que a tua presença é constante, que o Senhor nunca abandona nem rejeita. Por isso eu peço que cada pessoa que ora agora sinta a certeza de que não está só, de que existe um amigo fiel que caminha ao lado em todos os momentos. Espírito Santo, que a certeza da tua companhia destrua a sensação de abandono e que a comunhão contigo seja suficiente para preencher qualquer vazio. Espírito Santo, há momentos em que a alma chega ao limite do cansaço. O corpo até pode se deitar, mas o coração permanece inquieto, cheio de preocupações, temores e pensamentos que não cessam. As batalhas da vida sugam as energias, os problemas se tornam gigantes e a esperança parece se apagar lentamente. Mas eu sei que no Senhor existe descanso verdadeiro, aquele que não é momentâneo, mas profundo e restaurador. É por isso que clamo. Toma as tempestades que me agitam e transforma-as em calmaria. Derrama sobre mim o repouso que só a tua presença pode oferecer.
Espírito Santo, faz-me experimentar agora a paz que excede todo o entendimento humano e que fortalece o coração cansado. Espírito Santo, o descanso que vem de ti não é ausência de lutas, mas segurança em meio a elas. Não é fuga dos problemas, mas confiança de que o Senhor está no controle. Eu te peço que retires de mim o peso das ansiedades que carrego, as quais se acumulam como fardos insuportáveis. Ensina-me a lançar sobre ti todas as minhas preocupações, confiando que o Senhor cuida de cada detalhe. Que eu não viva mais inquieto com o amanhã, nem aprisionado ao passado, mas que eu aprenda a repousar no teu agora, sabendo que a tua presença basta. Espírito Santo, guarda minha mente da exaustão e renova meu coração para que eu viva leve, seguro e confiante. Espírito Santo, muitos vivem como se estivessem correndo sem chegar a lugar algum, esgotados pela rotina, pela pressão e pelo medo constante de fracassar. Mas eu sei que em ti existe um convite eterno. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa promessa ecoa em meu espírito, lembrando-me de que não preciso suportar sozinho os pesos que me esmagam. Eu me rendo diante de ti, entregando cada preocupação, cada angústia, cada desespero. Espírito Santo, toma minha vida em tuas mãos e me conduz ao descanso que vem do céu, ao alívio que é mais profundo do que qualquer alívio terreno. Espírito Santo, o descanso da alma é também a cura das emoções que foram feridas pelas batalhas da vida. Quantas vezes lutei contra tempestades emocionais, tentando resistir sem perceber que a verdadeira vitória está em descansar no Senhor. Eu peço que o teu bálsamo cure as cicatrizes da minha mente, lave as feridas da minha memória e alivie o peso dos traumas que carrego. Que a minha mente aprenda a repousar em tua palavra e que meu coração se alinhe ao teu cuidado. Espírito Santo, dá-me serenidade para enfrentar os dias difíceis e força para não me entregar ao desânimo. Que a minha alma aprenda a confiar, mesmo quando não entende, e a descansar, mesmo quando não vê saída. Espírito Santo, a inquietação muitas vezes nasce da tentativa de controlar o que está além das minhas mãos. O medo do amanhã, as incertezas do presente e as marcas do ontem me aprisionam e me fazem perder a paz. Mas hoje eu decido abrir mão do controle que nunca tive e colocar tudo em tuas mãos. Tira de mim a ilusão de que sou capaz de carregar o mundo sozinho e mostra-me que, na verdade, sempre dependi de ti. Espírito Santo, ensina-me a descansar na certeza de que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que essa confiança seja tão forte que nenhuma notícia ruim, nenhuma dificuldade inesperada e nenhum desafio possam roubar a paz do meu coração. Espírito Santo, o descanso que o Senhor oferece é também a força que me levanta, porque não se trata de inércia, mas de renovação. Descansar em ti não é desistir da vida, mas recarregar as forças para continuar caminhando. Eu te peço que cada pessoa que ora agora sinta esse renovo sendo liberado, como água cristalina que refresca no meio do deserto. Que o cansaço emocional seja substituído por vigor espiritual, que a exaustão mental seja trocada por clareza e que a fadiga do corpo seja transformada em disposição. Espírito Santo, levanta o que estava caído, fortalece o que estava fraco e faz ressurgir ânimo novo em cada coração. Espírito Santo, eu te entrego minha mente, meu coração e meu espírito, para que habites em mim como fonte constante de descanso. Não quero mais viver aprisionado pela ansiedade, nem dominado pela angústia. Quero viver no repouso da tua presença, com a certeza de que não estou só. Que a minha vida seja testemunho vivo de que aqueles que descansam no Senhor não são derrotados pelas circunstâncias, mas sustentados pela paz que só o céu pode dar. Espírito Santo,
Torna-me exemplo de serenidade em meio ao caos, farol de esperança para os cansados e prova viva de que o descanso da alma é possível quando se confia plenamente em Ti. Espírito Santo, eu sei que muitas feridas emocionais não nascem apenas de batalhas internas, mas também das relações humanas. Palavras lançadas sem cuidado, rejeições inesperadas, traições dolorosas e separações deixaram cicatrizes profundas que permanecem no coração. Esses vínculos rompidos geraram mágoas, ressentimentos e dores que parecem impossíveis de serem restauradas. Mas eu creio que o Senhor é capaz de curar até o que parecia morto, reconstruir o que foi destruído e restaurar aquilo que os homens acreditam não ter mais solução. É por isso que clamo agora. Toca nas áreas mais sensíveis da alma, onde ainda existem marcas de relacionamentos quebrados, e derrama cura abundante. Espírito Santo, transforma pranto em perdão, ferida em aprendizado e rejeição em aceitação. Espírito Santo, muitos carregam dentro de si o peso das palavras que ouviram em momentos de fraqueza. Palavras de condenação, de desprezo e de ódio que ficaram gravadas como ferro em brasa na memória. Elas moldaram a forma como essas pessoas se enxergam, gerando insegurança, medo e até incredulidade. Mas hoje eu clamo para que essas palavras sejam apagadas e substituídas pela verdade que vem de Ti, onde disseram, você não é amado. Que o Senhor declare, eu te amei com amor eterno. Onde afirmaram, você não tem valor, que o Senhor proclame, você é minha obra-prima. Espírito Santo, restaura a identidade de cada pessoa ferida, para que nunca mais se veja a luz da dor, mas a luz da Tua verdade. Espírito Santo, também sei que muitos relacionamentos foram marcados pela ausência. Pais que não estiveram presentes, amigos que abandonaram, companheiros que viraram as costas. Esse vazio se transformou em sentimento de rejeição, como se a ausência fosse uma sentença de que não havia importância naquela vida. Mas eu clamo para que essa mentira seja desfeita e que o Teu amor preencha cada lacuna deixada por quem não soube permanecer. Espírito Santo, mostra a cada coração que ainda que os homens falhem, o Senhor nunca a abandona. Que essa certeza cure os traumas da ausência e faça nascer uma confiança renovada em Tua presença constante. Espírito Santo, cura também os relacionamentos familiares, que tantas vezes são palco de feridas emocionais. Quantos lares foram destruídos por conflitos? Quantas famílias vivem divididas por desentendimentos e quantos corações sangram pela falta de reconciliação? Mas eu creio que o Senhor é especialista em restaurar aquilo que parece impossível. Eu clamo para que o Teu poder entre dentro desses lares, desfaça as barreiras erguidas pela mágoa e traga reconciliação verdadeira. Espírito Santo, dá perdão onde há rancor, diálogo onde existe silêncio e união onde houve separação. Que famílias sejam fortalecidas novamente, que lares se tornem refúgios de paz e que o amor seja reconstruído sobre a Tua base. Espírito Santo, eu também oro por amizades que foram feridas, laços que nasceram de confiança, mas que foram abalados por traições, mal-entendidos ou distâncias. Onde antes havia cumplicidade, hoje existe silêncio. Onde havia apoio, há frieza. Mas eu clamo para que o Senhor cure essas feridas e, quando for da Tua vontade, restaure essas conexões. Espírito Santo, ensina a perdoar mesmo quando a dor parece maior do que a força humana, e ensina a pedir perdão mesmo quando o orgulho tenta impedir. Que as amizades verdadeiras não sejam destruídas pelo tempo, mas fortalecidas pela Tua graça. Espírito Santo, sei que existem relacionamentos que não poderão ser reconstruídos, mas mesmo nesses casos eu te peço, cura a dor que ficou. Que não permaneça a amargura, que não haja rancor, mas que o coração seja livre para seguir em paz.
Remove todo o resíduo de mágoa, arranca a raiz da amargura e substitui o vazio pelo teu amor. Espírito Santo, faz compreender que perdoar não é esquecer a dor, mas escolher não ser mais prisioneiro dela. Ensina-nos a soltar aqueles que nos feriram e a confiar que o Senhor é justo para tratar cada situação conforme a tua vontade. Espírito Santo, eu coloco diante de ti todos os relacionamentos feridos, quebrados e adoecidos. Eu peço que o Senhor traga restauração onde for possível, reconciliação onde houver espaço e cura onde houver apenas dor. Que cada pessoa aprenda a amar novamente, sem medo, sem reservas e sem desconfianças. Que cada coração seja liberto do peso das feridas e cheio da leveza do perdão. Espírito Santo, transforma os vínculos humanos em reflexo do teu amor, para que a vida de cada um seja testemunho de que, em ti, até o impossível pode ser restaurado. Que os relacionamentos deixem de ser fonte de dor e se tornem fonte de bênção, paz e alegria. Espírito Santo, eu sei que após a vitória conquistada, o inimigo tenta novamente lançar sementes de desânimo, como quem insiste em reacender uma chama apagada. Mas eu me levanto em oração para declarar que nenhuma tentativa de retorno terá sucesso, porque a tua presença é muralha intransponível ao redor do meu coração. Espírito Santo, guarda minha mente de pensamentos negativos, protege minhas emoções de recaídas e fortalece meu espírito para resistir às mentiras que tentam me prender novamente. Que eu permaneça firmado na tua verdade, seguro na tua palavra e protegido pelo teu poder. Espírito Santo, dá-me discernimento para identificar quando a tristeza tenta se disfarçar de normalidade, quando o medo tenta se apresentar como prudência e quando a apatia procura se esconder atrás da rotina. Que eu não aceite nada menos do que a alegria e a força que vem de ti. Que eu não negocie a paz que já recebi, nem permita que as circunstâncias roubem aquilo que o Senhor já conquistou por mim. Espírito Santo, fortalece meus olhos espirituais para que eu enxergue além das aparências e não me deixe ser enganado por ataques sutis que buscam me derrubar. Espírito Santo, ajuda-me a manter uma vida de oração constante, porque sei que é nela que encontro sustento para permanecer firme. Ensina-me a não depender apenas dos momentos de crise para buscar tua presença, mas a construir diariamente um relacionamento íntimo e profundo contigo. Que cada palavra que eu pronuncie em oração seja combustível para minha fé, e que cada momento diante de ti seja oportunidade de renovar minhas forças. Espírito Santo, que minha vida seja como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que não perde suas folhas e que dá fruto em todo o tempo, porque está enraizada na fonte da verdadeira vida. Espírito Santo, protege também minha mente contra as comparações que geram desânimo. Livra-me de olhar para a vida dos outros como medida para a minha, porque cada história é única e cada propósito tem seu tempo de cumprimento. Ensina-me a confiar no teu plano para mim, sabendo que o Senhor não se atrasa nem se adianta, mas age no momento exato. Que o desânimo não encontre brechas em frustrações criadas por expectativas humanas, mas que meu coração descanse na tua fidelidade. Espírito Santo, guarda-me de invejas, de insatisfações e de ingratidões que roubam a alegria. Espírito Santo, eu te peço que me faças vigilante, para que o desânimo nunca mais encontre lugar em mim. Que eu esteja sempre atento às minhas emoções, firme em oração e constante em gratidão. Que minha boca nunca se cale em louvor, porque sei que o louvor é arma contra toda tristeza. Que minha mente nunca se desligue da tua palavra, porque sei que ela é lâmpada que guia meus passos. Espírito Santo, eu decido permanecer em ti, porque sei que em ti encontro proteção contra toda sombra e segurança contra todo ataque. Espírito Santo, eu declaro que a vitória conquistada sobre o desânimo será definitiva.
Nenhuma seta contrária, nenhuma lembrança dolorosa e nenhuma circunstância adversa poderá roubar aquilo que o Senhor estabeleceu em minha vida. Que o teu poder seja meu escudo, que tua presença seja meu abrigo e que tua voz seja meu guia. Espírito Santo, guarda-me até o fim, para que eu viva uma vida de constância, alegria e perseverança, e para que o desânimo nunca mais tenha autoridade sobre mim. Espírito Santo, o desânimo tem sido uma arma cruel contra muitos corações. Ele se apresenta como um peso invisível, capaz de drenar forças, sufocar sonhos e calar a esperança. Mas eu declaro agora que esse inimigo não terá poder sobre minha vida, nem sobre aqueles que confiam no Senhor. Eu clamo para que o teu sopro traga renovação, levantando o caído, fortalecendo o abatido e restaurando o que parecia perdido. Espírito Santo, substitui o cansaço por vigor, a tristeza por alegria e o medo por coragem. Que a vitória sobre o desânimo se torne realidade agora e que cada coração seja marcado pela certeza de que em ti existe força para continuar. Espírito Santo, eu sei que a vitória não está em minhas mãos, mas no poder que vem de ti. É o teu agir que transforma noites em manhãs, derrotas em conquistas e lágrimas em testemunhos. Por isso, eu me rendo completamente ao teu mover e declaro que o desânimo não terá mais espaço no meu coração. Ensina-me a olhar além das dificuldades, a crer além das circunstâncias e a viver não pela visão do que está diante de mim, mas pela fé naquilo que o Senhor já preparou. Espírito Santo, que a minha vida seja prova viva de que a vitória sobre o desânimo é possível quando se escolhe confiar em Ti. Espírito Santo, levanta-me do chão da fraqueza e coloca-me sobre a rocha firme da fé. Faz com que cada passo meu seja dado com coragem renovada e que minha mente esteja protegida contra pensamentos de derrota. Que eu jamais esqueça que a Tua presença é meu escudo, meu refúgio e minha fortaleza. Espírito Santo, derruba as muralhas da insegurança e me dá ousadia para avançar em direção ao propósito que o Senhor tem para mim. Que a cada desafio eu seja fortalecido e que a cada obstáculo superado eu reconheça que foi o teu poder que me sustentou. Espírito Santo, eu oro também por aqueles que vivem aprisionados pelo desânimo. Pessoas que já não encontram forças para levantar, que acreditam que não há mais saída e que caminham em silêncio, carregando pesos insuportáveis. Visita essas vidas agora, envolve cada coração com a tua paz e mostra que a vitória está ao alcance de quem crê. Que os lares sejam restaurados, que as famílias encontrem esperança, que os enfermos sintam força e que os desesperados descubram novos motivos para continuar. Espírito Santo, derrama sobre cada pessoa um renovo poderoso, quebrando as correntes do abatimento e declarando que a vitória já chegou. Espírito Santo, a vitória sobre o desânimo não é apenas vencer uma batalha interna, mas experimentar uma transformação completa. É viver com alegria mesmo em tempos de escassez. É manter a fé mesmo em meio às tempestades. E é continuar caminhando mesmo quando o caminho parece impossível. Eu clamo para que essa vitória se torne estilo de vida, para que eu jamais volte a ser refém da tristeza. Espírito Santo, enche-me de esperança inabalável, coragem inquebrável e confiança inabalável. Que em tudo a minha vida exale o testemunho de alguém que venceu não pelas próprias forças, mas pela presença poderosa do Senhor. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu declaro que o desânimo não terá mais domínio sobre mim. Toda sombra de tristeza foi dissipada, todo peso foi arrancado e toda mentira de derrota foi destruída. Eu me levanto em fé, fortalecido pela tua presença e confiante na tua direção. Que a vitória conquistada aqui seja permanente, que a alegria seja constante e que a esperança nunca se apague em meu coração. Espírito Santo, guia meus passos,
Sustenta minha vida e fortalece minha fé, para que eu permaneça firme até o fim. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradeço esta oportunidade. Amém. Meu amigo e minha amiga, depois desta poderosa oração, eu declaro pela fé que o desânimo não terá mais domínio sobre você. As feridas emocionais estão sendo tratadas pelo poder do Espírito Santo. A esperança está sendo renovada e a alegria verdadeira já começou a brotar no seu coração. O que antes era peso se transformou em leveza. O que antes era medo se transformou em coragem. E o que parecia impossível já está sendo moldado pelas mãos de Deus. A vitória sobre a tristeza e a angústia é uma realidade que você vai experimentar dia após dia, porque aquele que confia no Espírito Santo nunca permanece no mesmo lugar, mas é conduzido a novos níveis de paz, força e vitória. Meu amigo e minha amiga, se este vídeo te abençoou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Não se esqueça de compartilhar o seu pedido de oração nos comentários abaixo, porque queremos orar por você e pela sua família. Que o Senhor derrame bênçãos abundantes sobre sua vida e que esta mensagem continue ecoando em sua mente e no seu coração. E se você deseja se aprofundar ainda mais no poder transformador do Espírito Santo, temos preparado com muito carinho um livro digital exclusivo que pode te ajudar nessa caminhada de fé. O link está disponível no primeiro comentário fixado neste vídeo. E que a paz do Senhor permaneça com você. Até o próximo vídeo.